muita alegria de estar aqui apresentando esse grande profissional que eu confio, que eu tenho certeza que vai ser muito feliz aqui no Atlético. Seja bem-vindo, Cristóvão. Fique à vontade para qualquer questionamento aí em relação à chegada do Cristóvão. Seja muito bem-vindo, com muita alegria. Espero que você comece com o pé direito já amanhã, nesse clássico vovô do futebol goiano, que é Atlético Goianiense e Goiânia Esporte Clube. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Desde que eu cheguei aqui para conhecer o clube, conversarmos sobre a maneira de trabalhar, a apresentação do clube, da maneira que o clube é gerido, a estrutura, aquilo que o clube oferece. Isso, cheguei, me senti à vontade, é como eu estou, me sinto em casa, estou muito motivado, muita vontade para a gente trabalhar e fazer uma grande temporada. Professor Cristóvão, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, eu sou o Vitor Hugo Araújo, do Globo Esporte. Nós estamos, inclusive, ao vivo no globoesporte.com/go, levando a informação para o torcedor do Atlético e para quem gosta de futebol, na transmissão ao vivo da sua apresentação aqui como novo técnico do Atlético. Então, essa é a maneira também da gente reconhecer a importância do Atlético e a importância do senhor também, chegando para comandar o Dragão. Bom, a primeira pergunta que eu te faço é sobre esse tempo, desde a sua saída do Vasco, em que o senhor, a assessoria já passou para a gente, ficou se aprimorando, né? Passando por diversos cursos. Quero saber como foi proveitoso todo esse tempo e de que maneira o Cristóvão chega hoje ao Atlético em relação àquele que saiu do Vasco em 2017. Mais uma vez, seja bem-vindo e o senhor está ao vivo aqui no globoesporte.com/go falando com o torcedor do Dragão. Obrigado pelas palavras. Eu tirei esse período porque eu fiz uma reflexão da minha carreira até então e senti a necessidade de rever muitas coisas, tinha muitos questionamentos e o desejo como profissional sempre é melhorar, e aí eu quis me dar um tempo, ficar um tempo só estudando para poder fazer isso. Durante esse tempo eu fiz não só os cursos, fiz os cursos, não só isso, independente de curso, formei um grupo de estudos para justamente achar a resposta desses questionamentos que eu tinha. E foi muito proveitoso, foi a melhor coisa que eu fiz, hoje eu não tenho dúvida nenhuma, para investimento na minha carreira. Eu chego ao Atlético, assim, além de motivação, muito motivado, uma oportunidade muito boa, uma oportunidade grande, de um clube que a gente vê, trabalha com seriedade, com planejamento, buscando crescimento, e eu sinto assim, chegando num clube em que almeja, planeja e é voltado para isso, para crescer. Então é uma oportunidade para chegar aqui e crescer junto com esse grande clube. Bom dia, seja bem-vindo, professor Cristóvão Borges, Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo, também aqui na programação esportiva e nas plataformas digitais das Feras do Esporte. Eu gostaria de saber o que representa na sua carreira já consolidada, como jogador, a gente não precisa nem citar, e como treinador em grandes equipes, o que representa essa oportunidade de estar à frente do Atlético nesse momento e já chegando com um problema para ser resolvido, que você perde um grande centroavante, um atacante que a gente está destacando aqui de forma muito positiva. Já vai ter que buscar uma peça de reposição ao lado do Adson, do presidente. Mas o que representa nessa carreira vitoriosa do Sua como jogador, como treinador, essa oportunidade aqui no Atlético? Gostaria que falasse também do auxiliar, o José Quadros, por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma oportunidade muito grande. O Atlético é um clube, reconhecidamente, um clube em ascensão, tem a maneira de trabalhar sempre com planejamento sólido. Então, foram essas coisas, planejamento sólido, buscando crescimento, dando condição de trabalho aos profissionais. Depois desse tempo que eu fiquei, o meu desejo era esse. Então, foi um encontro que me deixou muito feliz, muito motivado e confiante, porque o Atlético ele propicia isso. E assim, por isso, cheguei aqui, me sinto à vontade
e assim com uma expectativa muito grande daquilo que eu posso fazer, e junto com o Atlético fazemos aí uma grande temporada, porque ele dá toda a condição para isso. Em relação a um problema, é uma questão contratual, que é difícil, é irreversível. Tem coisas que nós podemos controlar e outras que fogem do nosso controle. Então, a gente segue, porque o trabalho está bem planejado e a gente vai dar continuidade. Cristóvão, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, seja bem-vindo. Obrigado. A respeito do futebol brasileiro, a gente viu que nas últimas temporadas tivemos muitos treinadores que foram vitoriosos, que passaram por grandes clubes e ficaram um certo tempo sem comandar algumas equipes. Vou citar aqui um exemplo recente, o Vanderlei Luxemburgo, no trabalho feito pelo Vasco, hoje está lá no Palmeiras. Dá para a gente dizer que esse pode ser um recomeço para o Cristóvão também, de repente, nesse sentido? Treinador que ficou um certo tempo se aprimorando, que agora tem essa oportunidade de mostrar o seu valor mais uma vez? Não, de certa maneira pode ser, porque eu não sei, a motivação do Vanderlei é de ficar esse tempo. A minha foi um desejo pessoal e lógico que cada um, isso é uma questão pessoal, cada um analisa e reflete o seu trabalho e procura a melhor maneira, claro, de progredir, de melhorar. Essa foi a maneira que eu achei e aí eu fiz. Depois disso, tendo essa oportunidade, pode ser sim, porque é a minha volta e eu vim para aqui porque vim antes para conversar com o presidente, tomar conhecimento de tudo que se faz aqui, como que é feito, como se trabalha, como se relaciona, quais eram as condições. Então, fiquei plenamente satisfeito, por isso estou com muita vontade. É uma oportunidade onde podemos fazer uma grande temporada e fazer coisas interessantes para dar orgulho a todos que estão aqui, que trabalham, e principalmente para o nosso torcedor. Bom dia, Cristóvão. Sejam bem-vindos. Bom dia. Felipe e André, do Jornal Hoje. O Watson sempre disse que queria um treinador que conhecesse bem a Série A. E a gente vê pelo seu currículo que você trabalhou sempre em equipes de Série A e conhece bem. Só que eu queria saber se você acha que desde 2017, desde o seu último trabalho, para hoje, se mudou muita coisa nessa primeira divisão. O Watson sempre fala algumas vezes de treinador modinha, que teve essa implementação de treinadores estrangeiros, e se você acha também que mudou muito em questão tática do jogo mesmo. Mudou. E, por exemplo, eu fiquei esse tempo todo e me sinto como se tivesse trabalhado todo esse tempo, porque o tempo que eu estudei, que eu convivi, é justamente para isso. Eu acompanhei futebol o tempo inteiro, eu estudei, eu analisei, eu criei e mexi nos meus métodos de treinamento, porque, na verdade, um dos grandes questionamentos para nós, treinadores, é o mesmo de quando eu era jogador, e ainda persiste. Hoje, a gente ainda reclama, e eu acho que vai reclamar eternamente, que é sobre calendário, sobre a quantidade de jogos que as equipes fazem, e uma pré-temporada que normalmente é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Aqui a gente faz pré-temporada de 2 semanas para poder competir. Fazendo isso com a exigência igual como se estivesse trabalhando há um mês. Então, esse foi um dos questionamentos que eu fui buscar para que eu pudesse fazer um trabalho e me adequasse a isso, ao invés de ficar só reclamando. Então, com pouco tempo para trabalhar, para construir uma equipe, para poder fazer com que essa equipe dê resultado em pouco tempo, foram esses os questionamentos e adaptações que eu procurei fazer. E as modificações, sim, modificou. O jogo modificou um pouco, taticamente, sim. O jogo está cada vez mais intenso, os espaços menores. Então, tudo isso, mesmo durante esse período, para mim foi como se eu estivesse em atividade, porque é o que acompanhei e sempre trabalhando justamente para poder estar apto a, quando eu voltasse, estar atualizado para trabalhar nesse nível, dessa maneira que as equipes estão se portando. Bom dia, Cristóvão. William dia. Rommel, site Esporte Goiano. Bom dia. Certamente é a primeira vez que você trabalha num clube em âmbito nacional com um orçamento menor, né, do que as demais equipes, se a gente for analisar em questão de Série A. Como é que você pretende trabalhar com isso? Como é que você vê essa situação aqui no Atlético? Isso para mim tem um lado que é bem confortável,
porque eu sempre trabalhei em Série A, mas eu trabalhei também em lugares em Série A e que era uma instabilidade muito grande, por causa das dificuldades econômicas e de planejamento não tão sólidos. Então, o Atlético me chama a atenção por isso. É um trabalho sólido, bem planejado, que busca crescer, quer aumentar o seu tamanho. O Atlético é grande, mas ele quer ser maior. E, da maneira que está planejado, que está sendo gerido, ele vai ser. E, para qualquer profissional, é importante estabilidade. E aí foi isso que eu percebi, é isso que eu vejo, é isso que eu recebo aqui. Então, estou muito otimista. Arthur Magalhães, emissoras do Grupo Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Band News FM, também a TV Goiânia Band. Bem-vindo, professor Cristóvão Borges. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes e também na Rádio Band News FM. Obrigado. O Atlético é um clube que faz muitas reformas, a todo momento está mexendo na estrutura, está mexendo agora no complexo do departamento médico. Paralelo a isso, uma reforma lá no estádio Antônio Ascioli, ou seja, essa é a tônica do clube. O tempo todo, o senhor vai perceber que quando terminar essa reforma, vai fazer uma outra reforma e por aí vai. Para um técnico, é bom chegar e ver que o time é sério? Sim, com toda certeza. O treinador, qualquer treinador, ele é privilegiado a partir do momento que ele chega num clube para trabalhar e ele pode pensar no jogo, no treino, no campo. Isso é privilégio, porque nem sempre a gente tem isso. A gente tem que se preocupar com um monte de coisas. Aqui não, é uma coisa objetiva e isso facilita meu trabalho. Então, esse comportamento do Atlético é demonstração de que crescimento. Não tá parado nesse momento, ficar estagnado, nada. Está se movimentando e se movimentando para frente e para cima. Então, tudo isso motiva a todos, motiva a mim como treinador e todos que fazem parte da família aqui. Professor Cristóvão, Jânio, Jornal Popular, bom dia, né? Bom dia. Voltando um pouco àquilo que a gente falou ontem, treinador brasileiro tem sido muito questionado, né? E o senhor acredita assim, que a imprensa, a torcida e os dirigentes em geral estão preparados para entender quando um treinador faz opção por estudar, já que se questiona tanto a capacidade do treinador brasileiro? Isso é uma coisa sem volta. Então, todo mundo que está procurando melhorar, eu acho que tem que seguir, porque isso não é só tendência, isso é fato. Então, há necessidade, claro, de estar todo mundo com conhecimento, até porque é para se fazer uma avaliação de um trabalho. Por isso, eu achei interessante, uma experiência, foi a primeira vez em que eu fui ao clube para poder conversar e aí ter conhecimento do clube e o clube conhecer as minhas ideias. Até então ainda não tinha acontecido. Isso, para mim, é um avanço, porque a gente vê a rotatividade muito grande dos treinadores e isso não é bom para ninguém, porque quebra-se muitos trabalhos e não há evolução. Em relação aos treinadores, sim, nós somos muito questionados e cobrados por isso, e eu acho que todos que vivem no futebol, vivem do futebol, sim, tem que estarem aí com conhecimento de todo, até porque há necessidade de serem feitas sempre avaliações dos trabalhos. E muitas vezes, se não tem esse conhecimento, essas avaliações elas não são corretas e isso é ruim para todo mundo. Então, acho que a atualização, o conhecimento, ele cabe sempre em qualquer lugar e cabe para todos. E isso é o que vem acontecendo. Acho que isso é bastante positivo para a gente. E uma coisa também que eu acho importante para todos, e principalmente para o torcedor, dentre essas avaliações, as avaliações do jogo, quando todos estão preparados e têm conhecimento para isso, isso é bom, porque a gente vê muito acontecer, por exemplo, a entrevista coletiva do treinador depois do jogo. Às vezes tem uns acontecimentos do momento do jogo, nesses momentos, que não são tão relevantes assim, mas que vira pauta para uma entrevista coletiva, quando nós deveríamos falar mais do jogo, falar mais sobre o jogo. Acho que isso é importante para o futebol, para nós que somos profissionais e principalmente para quem assiste e para os torcedores. Eu acho que a responsabilidade nossa
a gente criar esse hábito, porque isso é muito importante. Cristóvão, bom dia. Natália Freitas, dia. da Rádio Sagres, seja bem-vindo. O Atlético foi mídia nacional após anunciar a contratação do goleiro Jean, que é um rapaz que tem muito talento, que passou por uma polêmica durante as férias. Ele é muito jovem, o senhor já é experiente, trabalhou em grandes clubes. Como que um treinador pode ajudar numa situação dessa? A blindar um atleta para que essas situações externas não possam influenciar ele dentro de campo, já que todo mundo sabe que ele é um jogador que tem muito talento. Não, o importante não é blindagem, é esclarecimento e conversar de forma séria. Isso nesse episódio ou em qualquer episódio. A gente fala de comportamento ou de disciplina. O clube e eu, como profissional, exigimos isso. Fora disso, isso não vai acontecer, de se trabalhar junto. Então, é um episódio que aconteceu, ele tem muita consciência, sabe disso, do erro que foi, se arrependeu, está arrependido, e tem a oportunidade, profissionalmente, de dar continuidade à carreira dele, e pessoalmente, muito consciente daquilo. Isso é importante, ele saber, ter certeza do erro que cometeu, e está com um comportamento assim, e a gente aqui para apoiá-lo profissionalmente e que ele possa continuar trabalhando e com a consciência de que isso não se faz e não se deve fazer. E isso está bem claro aqui com a gente. Cristóvão, bom dia. Eu sou o Bruno Daniel, também da Rede Bandeirantes. Estamos ao vivo transmitindo essa entrevista coletiva. Primeiramente, a vantagem de você trabalhar num clube de futebol onde o seu relacionamento quanto à estrutura do clube, o próprio departamento de futebol, ele é diretamente tratado com o presidente. Né? Se essa objetividade ela facilita, e também ter um presidente, não é porque o Watson está aqui, que entende de futebol e domina esse assunto. E outra coisa, por favor, dentro desse tempo que você ficou fora do mercado, se aprimorando, o que você sente que você evoluiu? O que o Cristóvão vai trazer de novo para aqueles que acompanham o seu trabalho? Que fique bem claro uma coisa, eu não fiquei esse tempo e aí eu descobri a fórmula mágica de como se fazer tudo no futebol. Porque não existe. Primeiro que o futebol não tem controle, as variáveis são tantas que o futebol é apaixonante justamente por isso, porque a gente não controla. Se fosse assim, por exemplo, o Real Madrid contratou os melhores jogadores do mundo e não ganhou nada. Então, não é isso. Eu fui aprimorar como profissional para crescer, para que eu pudesse diminuir a margem de erro e aumentar minhas possibilidades de trabalhar bem, de trabalhar de forma competente. Mas eu não fui buscar, e não existe nenhuma fórmula mágica, e nem eu vou chegar aqui e transformar o Atlético no maior time do mundo, não. Eu cheguei aqui para trabalhar bem, para trabalhar direito com os questionamentos e as dificuldades que eu via naquilo que eu fazia e na exigência do futebol. O que o futebol exige, eu tinha que estar preparado para essa exigência. E, nesse período, eu me preparei para isso. Agora, desculpa a primeira pergunta. Quando você trabalha num clube em que você vai resolver as coisas, você tem uma pessoa só para resolver. Tá. Né? Isso é o melhor dos mundos, porque não só nessa relação profissional aqui do clube com o presidente, em qualquer relação, se você pode ser direto, se você não precisa ter muitas interferências, com toda certeza vai ser melhor. Isso para decidir. Aqui a gente trabalha e resolve muita coisa, logicamente se reunindo para ouvir opiniões e tudo, mas tem o presidente que gere bem o clube, tem conhecimento, tem experiência, conhece futebol, então, para o treinador, isso é a melhor coisa, porque o que for conversar com ele, os questionamentos que ele quiser fazer, eu sei que ele vai fazer por conhecimento, então vai facilitar essa conversa. Então, tudo isso é só vantagem. Cristóvão, como jogador, a gente sabe que você foi um grande atleta, um grande profissional, né? Com 60 anos de idade, acredito que já tenha vivenciado algumas situações aqui com relação ao futebol goiano, de assistir jogos, de repente jogar contra as equipes, e aí você tem pela frente uma estreia num clássico
que antigamente, há alguns anos, era um grande clássico, né, no cenário estadual e também no futebol brasileiro. Queria que você falasse de alguma lembrança, de repente, que você tem aqui do futebol goiano, seja como treinador, como jogador, e da expectativa aí para esse clássico, nessa estreia contra o Goiânia. Não, como jogador, logicamente, o marcante é o sofrimento de jogar no Serra Dourada quando eram outras dimensões. Vim jogar aqui com esse clima. Os adversários sempre muito fortes e a gente tinha muita dificuldade por causa da umidade, essa coisa toda. Então, já sofri muito jogando aqui, já joguei com alguns jogadores, acho que de origem goiana, aqui. Então, é um centro de formação de grandes times, os clubes aqui. O Atlético vem aí num crescente aí já há alguns anos, se estabilizando e dando aí, reproduzindo aí grandes jogadores para o futebol brasileiro. Então, aqui sempre foi uma grande referência.